Bom dia, galera! Antes de começarmos a aula de hoje, eu quero corrigir com vocês a tarefa da semana passada, quer dizer, antes da Semana Santa. As atividades foram da página 231 e 232. Da página 231, a primeira questão vem perguntando sobre o sentimento do mundo. O autor, no caso, ele se refere a tudo que diz respeito à vida cultural, incluindo aí a arte. Se você botou uma resposta parecida, deixa como está. Então, o autor se refere a tudo que diz respeito à vida cultural, incluindo a arte. E na número 2, a resposta é a letra D de dado. Tá? Então, essas foram as questões da página 231. Da página 232, a primeira questão, a resposta é: segundo o autor da carta, o embaixador segue regras de composição da gramática normativa. Como você pode notar no trecho, gosta dos pontos e das vírgulas muito direitinhos em seus lugares. Tá? Essa é a primeira resposta. A segunda, o autor da carta não se importa em seguir regras de composição gramatical e admite o que me escapa com frequência. Tá? Então, essa foi a resposta do número 2. E a da 3, escrever de um jato significa obedecer exclusivamente aos sentimentos. A recusa em retocar reafirma essa proposta, indicando que o autor não se dispõe a permitir nenhuma interferência racional em sua emoção. Bom, então, ficam aí as respostas das questões 1 e 2 da página 231 e 1, 2 e 3 da página 232. E aí a gente vai sempre fazer assim, no vídeo seguinte, nós damos as respostas da atividade anterior. Bom, o que eu quero conversar com vocês é que nós vamos seguindo adiante dentro desse conteúdo que é o romantismo. E aí, o seu livro, ele traz os traços característicos ou, as convenções românticas. Né? O primeiro é exatamente esse aqui, o eu no centro do mundo. É a questão do egocentrismo, a visão subjetiva dos autores românticos. Por exemplo, em Canção do Exílio, quando o camarada chega e diz assim, minha terra tem palmeiras, você veja que ele começa com minha, eu, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Como é que ele pode mensurar que as aves que aqui gorjeiam, no caso era Portugal, onde ele estava exilado, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá no Brasil? Ou quer dizer, isso é uma visão extremamente subjetiva. Então, essa é a primeira convenção romântica, é o eu no centro da visão, no centro do mundo, como vem aqui no seu livro, quer dizer, é o eu no centro de todas as visões, no centro da inspiração romântica. Tá? É o eu que ditava essa visão subjetiva. Tá certo? Então, essa é a primeira convenção romântica. Você não pode perder isso de vista. Tá certo? Depois, liberdade formal. Como liberdade formal? Liberdade da forma. Porque o clássico, arcadismo, por exemplo, anterior a esse estilo, era um estilo extremamente normativo. O poema era todo medido, os versos eram medidos, todos os versos eram rimados, existia uma contenção, entende? Das regras. As regras é como se as regras engessassem a liberdade de expressão. O romântico, ele quer acabar com isso. Então, o romântico, ele vai ver a liberdade da forma, a liberdade para ele escrever do jeito que ele quiser, com versos livres,
versos que não precisam ser rimados. Ele pode, num romance, ele pode dizer que uma índia se apaixonou por um colonizador. É a visão subjetiva dele, tá certo? Então, essa é a liberdade formal ou liberdade da forma que o romantismo traz no seu bojo. Bom, aí você tem a força da emoção. A força da emoção é a emotividade, é o sentimento. Essa talvez seja a principal convenção do romantismo, o sentimento, o lirismo do romantismo. No seu livro diz assim, se o artista clássico baseava-se na racionalidade e no objetivismo, o romântico tinha na emotividade e no sentimentalismo o seu fundamento. O romântico era fundamentalmente emocional. Tudo, a visão que ele tinha das situações de mundo era tudo baseada no sentimento, na emoção. Bom, e aí, a outra, inclusive, tem ligação estreita com essa próxima convenção, o nacionalismo. O sentimento, como assim o sentimento tem ligação com o nacionalismo? Como eu comentei no último vídeo, que o romântico, ele é patriota, ele é nacionalista. Canção do Exílio é um exemplo clássico, quando ele diz que nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores, nosso céu tem mais estrelas. Como é que ele pode ter essa ideia de que nos céus do Brasil tem mais estrelas que no céu de outro lugar, no caso de Portugal? Isso é muito nacionalismo, é muito patriotismo. E veio a calhar, porque nessa época o Brasil era recém-independente de Portugal. Então, esse sentimento forte de amor à pátria era uma autoafirmação que veio certinho, no momento certo. Então, o romantismo, essa convenção romântica do nacionalismo, caiu como uma luva nesse período aí. E a natureza. Lógico, vou voltar à Canção do Exílio. Canção do Exílio fala o tempo todo da natureza. Fala do sabiá, que cantava mais bonito no Brasil do que em Portugal. Fala dos bosques, das flores, nossas várzeas. Então, a natureza, ela vai confirmar esse nacionalismo do romântico. A natureza vai ser o pano de fundo, vai ser o apoio para essa nacionalidade, para essa autoafirmação da nacionalidade brasileira. E aí nós temos também, como convenção romântica, a idealização da mulher. Como assim a idealização da mulher? A mulher do romantismo é uma mulher idealizada, imaginada. É uma mulher, assim, acima de qualquer suspeita. É uma mulher virginal, é uma mulher submissa, uma mulher frágil, doce. Não é uma mulher, assim, palpável. É quase que como se fosse um anjo, um ser angelical de outro mundo. A idealização da mulher no romantismo é algo por aí. Não se pode imaginar a figura feminina de forma muito realística. Nesse momento, não. Porque isso aí vai acabar apontando para a próxima convenção romântica, que é o escapismo. O romântico, ele busca fugir a essa realidade toda. Se ele imagina uma mulher desse jeito, ele quer fugir da realidade, ele quer viver na fantasia, ele não quer viver esse mundo. Então, essa fuga dessa realidade é esse outro traço muito forte na visão romântica, do escapismo, de fugir, escapar desse mundo real. Ele pensava esse mundo cruel, porque esse mundo cruel era um mundo de doença. Nessa ocasião, houve uma epidemia muito grande de tuberculose. Grande parte dos escritores românticos morreram
vitimados pela tuberculose, inclusive. Então, havia uma visão, sim, muito pessimista de mundo. E essa visão pessimista de mundo, olha o que diz aqui seu livro, que coisa interessante, ela vai caminhar para a visão pessimista da existência, conduziu o artista romântico, o escritor romântico, à exploração de forças do mal. Ia mais além do que aquela visão doentia mesmo, do período do mal do século, descambando para o satanismo e para a morbidez. Aquele sentimento de que a morte era o melhor caminho para o ser humano. Mórbido, né? Pois é, mas a visão pessimista do romantismo era exatamente essa. E, por último, a última convenção, a luta do bem contra o mal. Aquela visão maniqueísta, né? De que o bem é o herói. O herói romântico, ele carrega o escudo do bem. O vilão, ele defende o mal. Essa contraposição do bem contra o mal, essa visão romântica, ela parece se perpetuar até em filmes que a gente está acostumado a ver, né? Essa visão maniqueísta da luta do bem contra o mal, ela começa aí no romantismo. Aliás, muito antes disso, né? Por exemplo, nas grandes lutas travadas nas epopeias antes de Cristo, já se falava dessa luta do bem contra o mal. Tá certo? Muito bem. Queridos, eu vou deixar para vocês as atividades dessa semana e vou no próximo vídeo corrigir, tá certo? Veja só, aqui eu vou propor que vocês façam os exercícios da página 234, as questões 1 e 2, os exercícios da página 236, os exercícios 1 e 2 e os exercícios da página 237, as questões 1, 2, 3, 4 e 5, toda a página 237. Um abraço, até lá!